Olá, boa noite. Que bom poder estar aqui de volta, uma vez mais aqui nos dirigindo aos amigos através desse meio virtual que o Centro Espírita Portal da Luz nos proporciona no canal do YouTube, às sextas-feiras e ao domingo. A gente lembra, né, que o objetivo desse trabalho é que a gente se mantenha irmanado, unido, né, criando ou fortalecendo os vínculos que materialmente estabelecemos nos nossos trabalhos daquela casa. Os nossos lares hoje são postos avançados do Centro Espírita Portal da Luz, né? Cada um de nós hoje habita um posto avançado do portal. Então que a gente possa sentir em nossos lares a mesma alegria, a mesma tranquilidade e as mesmas energias salutares que desfrutamos enquanto estamos presencialmente no Portal da Luz. A palavra presencialmente tem sido muito valorizada, né, nos tempos atuais em razão das necessidades que o afastamento social nos trouxe, né? Mas que isso não seja motivo para pessimismo, que não seja motivo para desânimo, né? O momento é esse, como diriam os mais jovens, é o que temos para hoje, e temos que ter o raciocínio, temos que ter a confiança e temos que ter a certeza de que estamos vivenciando um momento ímpar no nosso desenvolvimento. Cada um de nós está nessa oportunidade colhendo experiência valiosa para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso aprimoramento espiritual. Se vamos passar por isso altivos, confiantes e lutando, melhor para nós do que se nós nos entregarmos ao medo e às energias estagnadoras que nos paralisam e não possibilitam o nosso crescimento. Então vamos, desde agora, fazer um convite aos nossos irmãos para dar início ao nosso trabalho, separando aquele recipiente com água para que nos instantes em que estamos aqui discutindo a página do Evangelho, possam os amigos espirituais responsáveis que são pela Casa Portal da Luz fazer a visita aos nossos lares, transformando esse líquido em medicamento necessário, valioso para nosso restabelecimento e para nosso equilíbrio. E eu faço agora uma prece onde agradeço a Deus a oportunidade da vida, a oportunidade da encarnação. Agradeço pelos entes familiares, tanto os meus antepassados, como aqueles que estão comigo nesta jornada. Os pais, irmãos, tios, avós, esposa, filhos, vizinhos, amigos, trabalhadores, irmãos de jornada que comigo crescem nesta oportunidade. Cada um deles tem um papel muito importante na nossa história e devemos valorizar essas relações. Quando tivermos a claridade do pensamento, o amplo conhecimento do papel de cada um em nossas vidas, aprenderemos a louvar a sabedoria de Deus, a sua bondade e justiça, que possibilita a cada um de nós planejamento encarnatório específico para as nossas necessidades. E agradecendo por essas relações, também agradeço pelas dificuldades, que são a ferramenta de desenvolvimento da criatividade, do raciocínio, da inteligência, que possibilitam pôr à prova, no momento de dúvida, no momento de dor, a nossa fé. E estendemos em pensamentos o pedido de ajuda aos médicos, enfermeiros e todos os doentes que estão neste momento passando por dificuldades, os familiares em desespero, os amigos em dúvida, que possam ter a assistência, ou melhor dizendo, possam sentir a assistência, porque esta nunca lhes faltou, que possam se sentir abraçados e amparados, fortalecidos em sua fé e compreendam a riqueza do momento, aproveitando desta forma a oportunidade que nos é concedida. Que a esperança se renove e multiplique em os nossos corações e que, tendo a certeza da bondade, da justiça e da misericórdia divinas, nós nos alegramos por isso. E dizemos com Jesus:
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. E que assim seja. Meus caros, essa noite eu separei para a gente comentar um pouquinho mais sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Amai vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. É sempre uma lição que causa uma dúvida, causa um certo desconforto, porque a gente fica naquela sensação de quem sou eu, né? Como posso amar os inimigos se mal estou dando conta de amar quem está do meu lado, os meus amigos, né? Acho que a questão da palavra amor, ela foi com profundidade analisada por Kardec naquela passagem, né? Então a gente pega o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente aprende com Kardec a riqueza das palavras, ou melhor, a pobreza da palavra amar no nosso vocabulário. E por isso, às vezes, para expressar ideias que não são necessariamente iguais, a gente utiliza a mesma palavra, mas que é a missão da inteligência, que é a missão do raciocínio, fazer a devida distinção. E aprendemos então com Kardec a distinção entre o amor por aqueles que nos são caros, os amigos, a quem nutrimos confiança, afeto, carinho, quando comparado com o sentimento que devemos nutrir em relação àqueles que se declamam, que são postos e que consideramos às vezes como os nossos inimigos. Kardec explica lá, e faço a sugestão de leitura, não faço recomendação, faço uma sugestão para que os irmãos voltem a olhar uma vez mais para aquele capítulo e percebam a riqueza das palavras, a riqueza dos ensinos do Kardec sobre a expressão amai os vossos inimigos, no contexto os vossos inimigos. Hoje eu quero fazer uma ou duas reflexões sobre o restante da lição, né? Os vossos inimigos. Eu vou tirar do foco a palavra amar, embora ela esteja presente como pressuposto sempre. Queria fazer uma ou duas reflexões, não considero um aprofundamento, não tenho essa ousadia, mas para que a gente possa pensar um pouco mais sobre a questão dos inimigos, né? Nesse contexto, como uma das interpretações possíveis para esse ensino de Jesus. Como toda lição, como toda parábola, como todo ensinamento, comporta interpretações. E as interpretações são ditadas pelo momento histórico, pela necessidade, pela inteligência, pela capacidade e criatividade de cada um. Não há certo, não há errado ao que nos toca, ao que nos preenche, ao que necessitamos. Por isso não tenho a pretensão, e nem era esse o objetivo, de ser considerado inovador na interpretação. Mas ela representa hoje o momento em que vivo, as lições que tenho estudado, as matérias que tenho estudado, e que por isso estão no meu cotidiano, e eu quero dividir com os meus irmãos, né, com os meus amigos. Quando a gente pega a expressão inimigo, a gente já vai automaticamente pensar no adversário, né, no opoente, no contrário, né? Aquele que é inimigo é contrário aos meus interesses, é contrário aos meus sentimentos nobres. Quando eu utilizo essa expressão, eu utilizo esse entendimento em um determinado campo do saber, eu posso ser surpreendido com a perfeita significação desse ensino. Eu me refiro à estrutura da psique, né? No Portal da Luz a gente tem a oportunidade de aprender, junto com um grupo de trabalhadores, obras da Joana de Ângelis, né? A série psicológica de Joana de Ângelis. E atualmente a gente tem acompanhado, desde o último ano, em trabalho virtual, algumas matérias muito interessantes sobre os componentes, a estrutura psicológica do ser, do espírito, né?
E nós vamos aprender lá desde as lições de Freud, seguido por Jung, que é renovado, que é esclarecido pelo espírito Joana de Ângeles, a nossa benfeitora, de uma profundidade muito interessante sobre o que compõe a nossa estrutura psicológica. E nós vamos aprender, por exemplo, com Jung, a noção do consciente e do inconsciente. E ele ampliou o objeto do conhecimento de Freud, que foi quem primeiro estudou, identificou e convenceu a ciência sobre a existência do inconsciente. E o Jung, nos prosseguimentos dos seus estudos, no aprofundamento dos seus estudos, mostra para a gente que a parte consciente da estrutura, da personalidade, representa a mínima parte, né? Ao símbolo clássico de que a consciência seria a ponta do iceberg, enquanto o inconsciente, toda a sua estrutura basal, mergulhada no oceano, de uma forma muito mais ampla do que a sua manifestação extra-oceano. E da mesma forma, então, o inconsciente representa um grande arcabouço, um grande conjunto de conhecimentos, fatos, registros, potencialidades que o nosso consciente nem se dá conta que existe. E numa das estruturas que o Jung identifica e nos ensina, ele coloca lá a estrutura do ego como se fosse aquilo que marca o objeto do interesse. Imagina que eu tenho um farol, um farolete, uma lanterna e aponto a luz para um determinado ponto, para um determinado lugar. Né? Onde está o facho de luz, nós vamos ter claridade, nós vamos ter a percepção. Nosso consciente vai nos possibilitar decodificar o que tem lá. Exemplificativo, se eu jogasse aqui uma luz atrás de mim, eu ia ver determinados livros, determinados objetos, vasos, objetos de arte, fotos. Mas se o ambiente estivesse por completo escuro, tudo mais estaria na sombra. Né? Então fica a dicotomia, por assim dizer, ego, consciente e sombra. E o Jung mostrou nos seus estudos que a parte que compõe a sombra normalmente representa as forças contrárias. Né? Então aquele que no estado de consciência, no ego, portanto na manifestação do ego, representa alguém com tendências muito fortes em um determinado campo, em um determinado comportamento, em uma determinada experiência, atrás daquele comportamento, daquela experiência, ele vai encontrar forças na sombra, que ele não identifica, mas que pelo fato de não ser identificável, não quer dizer que não exista e mais, que não esteja pressionando o espírito. Então, de uma forma bastante simples, até porque até onde o momento me permite caminhar, a gente pode dizer que nós somos compostos, às vezes, de muitas forças contrárias. Muitas nos impulsionam em determinado sentido, às vezes no aspecto da consciência, eu quero fazer isso, eu preciso fazer aquilo, estou consciente dessa necessidade, e outras tantas que nos puxam por sentido oposto. Não é? Na mesma direção, mas sentido oposto. Quando a gente transporta este conhecimento para o nosso dia a dia, a gente vai perceber primeiro que aquilo que nós rejeitamos no nosso inimigo não é propriamente o nosso inimigo. Ninguém odeia João. Nós odiamos um determinado comportamento de João. Nós rejeitamos uma determinada forma de expressão de João. Nós odiamos e nos rejeitamos uma determinada forma de agir de João. Não é? E não detestamos, não nos opomos
a totalidade do ser, mas um comportamento normalmente. Então, às vezes, você pode ser tocado olhando uma determinada pessoa e falar assim: eu não gosto do jeito como ele fala, ou não gosto do jeito como ele se veste, ou não gosto do jeito como X, seja qual for a variável, seja qual for a variável. Não é? Quando, psicologicamente, aprendemos que a nossa rejeição está relacionada com aquela conduta ou comportamento que temos em nós e que está nessa dimensão da sombra, nessa dimensão, nesse lugar escuro, não é? Nós vamos perceber que quando rejeitamos, nos afastamos ou odiamos determinado comportamento de alguém, nada mais estamos do que nos correspondendo, entrando em sintonia com o que há em nós daquele comportamento, ainda que que a gente não se dê conta. Né? Por mais que eu possa imaginar que eu sou atencioso, que eu sou paciente, as forças que me compõem, que estão na estrutura da minha personalidade, ainda mostram forças de indiferença, forças de aversão, forças de destruição. Não é? E quando identifico em alguém essas forças, isso me choca. Não é? Então a gente diz, né? Você não odeia o João. Né? Você odeia o que há em João que não lhe agrada. E o que há em João que não lhe agrada é o que está na sua sombra. Nessa dimensão difícil que a gente ainda precisa conhecer. Né? Ora, então quando a gente percebe na expressão amai os vossos inimigos essa possibilidade, a gente começa a perceber uma coisa interessante, que Jesus também poderia estar nos recomendando que amássemos as nossas dificuldades, identificássemos, reconhecêssemos esse aspecto de sombra, recebêssemos, acolhêssemos essas necessidades, entendêssemos o que ela nos aponta e passássemos a amá-las. Identificando essas necessidades, nós teríamos condições de progredir, de melhorar. Né? Até mesmo porque, na estrutura do pensamento, na força, na psicosfera, quando eu emito um pensamento negativo, de aversão, em relação ao João, né? Coitado dos Joãos que me ouvem, né? Não é nada pessoal, é só um exemplo e um nome simples, forte, marcante e que pode superar o lado pejorativo do exemplo, né? E quando eu olho para João e emito um pensamento negativo, estou na faixa de vibração dos dardos mentais que Chico Xavier fala, na experiência que teve, revertidos para aquele mesmo padrão que há na minha estrutura psicológica. Né? Então, se eu falo, eu detesto o jeito que ela fala, ou o jeito que ele fala, a faixa de vibração do meu pensamento vai atingir o aspecto semelhante que há em mim. Por isso eu serei a primeira vítima dos meus próprios pensamentos. Isso foi o que nós aprendemos com Emmanuel, com Chico, exemplificando, né? Quando você emite um pensamento negativo, você é a primeira vítima. Mas talvez aí esteja a explicação, né? A partir do conhecimento do aspecto da sombra, daquelas forças que existem em nós e que desconhecemos. Né? Por que somos a primeira vítima? Porque nós vamos atingir o mesmo padrão de vibração. Aquilo que identificamos no outro e que está em nós. Né? Então, quando Jesus recomenda, amai o vosso inimigo, fazer o bem àquele que vos odeiam, orai para aqueles que vos caluniam, ele está fazendo um convite. Também é possível interpretar que ele está fazendo um convite para que nós acolhamos a fragilidade da nossa estrutura, das nossas experiências.
E é muito rico para quem tiver oportunidade, interesse de conhecer a obra de Jung, Joana de Ângeles, que tem facilidade com esse tipo de literatura, conhecer as experiências. A Joana de Ângeles mostra o que é o inconsciente coletivo, os complexos. Ela explica ponto a ponto, à luz da doutrina espírita, das experiências reencarnatórias, como que a nossa psique se forma, né? O nosso aspecto psicológico, né? Outra coisa que a gente pode lembrar também, caminhando, né, no pensamento sobre amar os inimigos, a gente vai lembrar também da dimensão prática do ensino. Quando a gente pega a expressão amai como mandamento, né? O mandamento de amor, mandamento de ódio, de amar, de imposição, isso talvez nos afaste, ponha um peso que não era o objetivo de Jesus. Né? Quando Jesus nos aconselha, nos orienta a amar, ele não está dando ordem para ninguém. Né? Não era do padrão da sabedoria de Jesus dar ordens. Por quê? Ele era a representação do pensamento divino, ele é a representação do pensamento divino. E um dos princípios do pensamento divino é o livre-arbítrio. Então ninguém dá ordem a quem tem livre-arbítrio. Jesus não dava ordem, ele orientava, ele aconselhava, ele exemplificava. Se nós recebemos aquilo como uma ordem, recebemos com uma certa carga de imposição, né? Amar o inimigo é uma obrigação do cristão, do espírita cristão. Talvez o convite que passo a fazer nesse instante, analisando também essa lição, sob esse olhar, eu os convido a meditar sobre os favores, o favorecimento que obtemos quando amamos o inimigo. Não é novidade para ninguém saber que o pensamento no bem modifica a nossa psicosfera. Não é novidade para ninguém lembrar que aquilo que pensamos, nós imprimimos no nosso campo mental, no nosso campo energético, as imagens correspondentes. Se nesse instante os irmãos que me ouvem emitem um pensamento dizendo: poxa, que pensamento legal, que lição oportuna, estou atento a isso, os meus irmãos estão criando ao seu redor uma atmosfera de conhecimento, pesquisa, mudança. Né? E também sabemos que aquilo que pensamos, aquilo que expressamos, atrai o correspondente. Aquele que pensa amor, aquele que vibra amor, atrai amor. E no oposto, aquele que pensa a aversão, aquele que nutre a aversão, tem para si a aversão. Não é? Atrai a aversão. Então, quando nós temos no exercício do amor ao inimigo um favorecimento, nós não temos mais uma ordem, não é? Nós temos um benefício, nós temos um ganho. E aí, Jesus, neste mesmo capítulo do Evangelho de Mateus, capítulo 5, tem uma passagem que ele reproduz esse ensinamento, Jesus reproduz o ensinamento, dizendo assim: por vós, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Olha que interessante, às vezes passa despercebido, né? Jesus começa a sugestão, Jesus começa o ensinamento com a expressão por vós. Então ele está dizendo assim: olha, o primeiro beneficiado diante dessa conduta serão vocês, seremos nós. Então por vós, por nós, amemos, será um ganho, será um favorecimento. Né? Nós lembramos que o pensamento no bem modifica a psicosfera, né? Eleva o padrão vibratório e impede a atração
de energias deletérias, de energias que nos fazem mal, né? A responsabilidade, portanto, é sempre nossa. Quando Jesus nos orienta sobre, por vós, amai, por vós, fazei o bem, por vós, plantai o amor, ele está dizendo de responsabilidade, a cada um segundo as suas obras, né? E no terceiro comando de Jesus, na terceira sugestão, né, ele falava lá do amai os vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos odeia, orai por aqueles que vos caluniam, né? O verbo orar, Já tivemos a oportunidade de, junto com a Renata, discutir sobre o capítulo da oração, da prece, falamos dos requisitos, falamos dos benefícios. Os irmãos vão encontrar várias passagens no canal do Portal da Luz da prece, sobre orientações sobre a prece, né? Não me cabe aqui, nos poucos minutos que me sobram, falar da importância da prece, mas recordar que um dos efeitos da oração é a modificação imediata do nosso padrão vibratório, né? Quando estamos num momento de dor, quando estamos num momento de dúvida, e indubitavelmente estamos, né, vivenciando aí a primeira semana deste agravamento da situação, né, convencionou-se chamar de lockdown, não importa o nome que a gente dê à situação, mas o fato é, Araraquara, né, a região de Araraquara vive um momento complexo, um momento de desafio, um momento de dificuldades que precisa ser superado, né? E muitos de nós nos colocamos entre todos, vivem momentos de dor, momentos de dúvida, de medo, de desconforto. A inconstância, não saber o que é amanhã, não saber o que vamos enfrentar, se algum amigo, um amor, um parente vai ficar doente ou não. Essas dúvidas que nos assaltam modificam o nosso padrão de pensamento, né? E daí a importância da oração, daí a importância da prece, para que tenhamos neste recurso a ferramenta necessária para a sua modificação deste campo de pensamento. Que nós possamos, pelo exercício da oração, da meditação, da imaginação ativa, que são alimentos da alma, alimentos do espírito, modificar esse padrão de dúvida, de medo, né? Então, quando Jesus nos sugere orar pelo inimigo, por vós, por nós, mais uma vez, quando elevamos em prece dirigida ao nosso inimigo, ao nosso adversário, primeiro beneficiados somos nós, que estamos saindo do padrão de pensamento do ódio, da aversão e transformando para o padrão do bem. Então percebam, em nenhum momento Jesus sugeria, Jesus dava um mandamento ou Jesus nos dava uma ordem de amar, né? Ele nos mostrava os benefícios do amor pelo inimigo. Ele já havia falado do amor ao próximo, que era desde Moisés um mandamento, mas agora ele ampliava, ele estendia. E quando ele nos sugere amar o inimigo, ele torna sublime o amor, porque já não é mais o amor do interesse, o amor àquele que nos ama, o amor àquele que nos faz bem, mas o amor como um exercício constante da criatura, modificando os seus padrões mentais, modificando a sua psicosfera e possibilitando a manutenção de padrões elevados, né? Então essas são as considerações que eu queria fazer sobre a expressão amai os vossos inimigos, né? Eu espero, né, não tenha sido muito prolixo, não era esse o objetivo, mas eu queria dar um passo adiante. Não vou dizer que eu quero inovar, não, mas eu queria dar um passo adiante sobre o inimigo. Eu queria ver essas forças que nos compõem como uma possível interpretação para a expressão inimigo. Eu espero que os irmãos me entendam, que tenham pelo menos tocado a curiosidade de cada um, para estudar um pouco mais, pensar um pouquinho mais sobre isso. Então, na lição de hoje,
né? Amai os vossos inimigos. Vamos meditar hoje, antes do nosso repouso. Vamos pedir o auxílio do nosso Espírito protetor, por toda a humanidade, sim, pelos nossos amigos, pela nossa região que passa as dificuldades, mas vamos entender um pouco mais de nós mesmos, né? Mais de uma vez a gente falou aqui, a Renata também fala bastante sobre isso, sobre o momento que a pandemia é a possibilidade de introspecção, né? O olhar para dentro. Então que a gente possa, em todas as lições do Cristo, olhar primeiro para nós. Olhar primeiro para nós. O inimigo pode representar as forças de tensão que ainda existem em nós, fruto das nossas experiências encarnatórias anteriores e que a gente precisa diluir com as novas experiências no bem. Né? Então eu deixo aos amigos o meu mais afetivo abraço virtual e rogo mais uma vez em prece a Jesus, aos bons espíritos que possam nos assistir, nos inspirar, que possam nos propiciar a esperança, a renovação do pensamento no bem, que as dificuldades sejam superadas com coragem, com ação no bem e com o altruísmo, olhando o próximo, as necessidades, transformando o nosso ambiente mental e possibilitando a todos nós o autoconhecimento e o autocrescimento. Uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade. Domingo eu vou resgatar a Renata para a gente falar um pouquinho mais sobre as lições de Jesus. A gente está selecionando um tema bastante gostoso e vai ser bastante importante. Faço o convite desde já, então esteja conosco domingo, 9 horas, aqui neste canal. Um forte abraço a todos.